Era uma vez. Um país que decidiu prender seu próprio grito de liberdade. Era uma vez um país cansado. Um país machucado por décadas de corrupção, promessas quebradas e mentiras que se repetem como um eco sem fim. E nesse país houve um dia que muita gente jamais vai esquecer. O dia em que um homem, que para uns é apenas um ex-presidente, mas para outros é símbolo, é voz, é coragem, foi levado algemado. O dia em que a justiça virou espetáculo. O dia em que milhões de pessoas sentiram no peito não a notícia, mas o golpe. E naquela manhã, enquanto as manchetes explodiam, enquanto comentaristas sorriam, enquanto alguns celebravam, uma parte enorme do Brasil ficou em silêncio. Mas não era um silêncio de aceitação. Era um silêncio de dor, de incredulidade, de revolta, de sensação de isso não pode estar acontecendo. Porque quando você prende um homem, você não prende só ele. Você prende tudo que ele simboliza. E para milhões de brasileiros, ele simbolizava algo simples, mas poderoso. A luta contra um sistema que parecia impossível de enfrentar. E naquele momento, parecia que o sistema tinha vencido. As imagens rodavam como se fossem um troféu. Como se alguém estivesse dizendo: viram, aqui ninguém enfrenta o poder e sai ileso. E doeu. Doeu fundo. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço da esperança que muita gente carregou por anos. Porque gostem ou não, aquele homem foi, para milhões, o único que falou o que ninguém tinha coragem de falar. O único que peitou quem ninguém ousava tocar. O único que disse não ao jogo sujo que sempre mandou no Brasil. E ver ele sendo levado não parecia justiça. Parecia revanche. Parecia perseguição. Parecia vontade de apagar da história tudo o que ele representou. E eu sei que tem gente que discorda. Tem gente que aplaudiu. Tem gente que comemorou como se fosse gol de final da Copa. Mas quem estava do outro lado? Quem acreditou, quem votou, quem confiou, quem acompanhou, viu ali não um ato jurídico, mas um recado. Um recado duro, frio e cruel. Vocês não mandam em nada. Quem manda somos nós. E essa sensação de impotência, rasga o peito de qualquer pessoa que já acreditou que poderia mudar o país pelo voto, pela voz, pela fé. Era como assistir uma página sendo arrancada da história. E uma mão invisível escrevendo por cima, de caneta vermelha, dizendo: essa parte aqui, vocês não podem mais lembrar. E nos dias seguintes, a dor virou indignação. A indignação virou revolta. A revolta virou um choro engolido com força. E o choro virou um grito silencioso. Isso não é justiça. Isso é perseguição. Porque ninguém é cego. Ninguém é ingênuo. Ninguém acredita que tudo isso é só coincidência. Coincidência não existe quando o alvo é sempre o mesmo. Quando as manchetes miram sempre na mesma direção. Quando o discurso de ódio só vale para um lado. Quando o sistema só enxerga o erro de um homem, mas nunca enxerga o erro dos seus próprios aliados. E ver esse homem sendo escoltado, humilhado, exibido como troféu, despertou um sentimento que muitos não conseguem nem explicar. Não era só tristeza, não era só revolta. Era um sentimento de derrota profunda, daquelas que fazem você olhar para o país e pensar: será que valeu a pena lutar tanto? E a pior parte é ver como trataram isso com naturalidade. Como se fosse simples, como se fosse pequeno, como se não existissem milhões de pessoas feridas assistindo tudo. Porque do outro lado da tela, não estavam fanáticos, como muitos gostam de dizer, não estavam idiotas, não estavam alienados. Do outro lado, estavam brasileiros, gente comum, gente que trabalha, gente que acredita, gente que viu algo naquele homem que ninguém jamais tinha mostrado, a coragem de enfrentar o improvável. E é por isso que doeu tanto, porque quando um homem cai junto à voz de quem se sentia representado nele. E naquele dia, milhões de pessoas sentiram que sua voz tinha sido calada, que seu voto tinha sido desprezado, que sua liberdade de acreditar tinha sido arrancada à força. E enquanto a metade do país vibrava, a outra metade se encolhia, se sentia traída, se sentia pequena, se sentia desamparada. E nesse abismo entre dois Brasis, a prisão virou mais do que um acontecimento político. Virou uma ferida aberta, uma cicatriz que não vai sumir tão cedo. Porque no fundo,
O que foi levado algemado naquele dia não foi só um ex-presidente. Foi a esperança de muita gente. Foi o sonho de um país que pudesse ser diferente. Foi a certeza de que a luta valia a pena. E é por isso que, até hoje, existe um nó na garganta, uma indignação ardendo, uma tristeza que ainda não cicatrizou, porque não era só sobre ele. Era sobre nós, sobre a sensação de que, mais uma vez, o Brasil esmagou quem tentou desafiar o poder que manda neste país, desde sempre. E enquanto muita gente sorria, do outro lado, milhões choravam. E esse choro não foi de derrota. Foi de injustiça. Da injustiça que só quem já se sentiu apagado entende. Era uma vez um Brasil que acreditou que poderia mudar. E naquele dia, levou um golpe que até hoje dói. Dói porque não foi político. Foi humano. Foi emocional. Foi pessoal. E mesmo que tentem apagar essa dor, ela continua viva, batendo forte no peito de quem assistiu tudo com a sensação clara. Isso não é justiça. Isso é perseguição. Mas sabe, no fundo, o que mais dói não é nem a cena. Não é a imagem. Não é o que fizeram naquele dia. O que pesa de verdade no peito é a sensação de que a gente está vivendo numa história que não foi escrita por nós. É como se cada capítulo fosse decidido por alguém que nunca olhou nos nossos olhos, que nunca pisou onde a gente pisa, que nunca sentiu na pele o que é ser brasileiro de verdade. E vendo tudo isso acontecer, vendo um país celebrar a dor de outro, vendo gente rindo enquanto milhões choravam, a pergunta que fica é: em que momento nós deixamos de ser um povo para virar dois? Porque se você parar para pensar, essa história nunca foi só sobre política. Nunca foi só sobre direita e esquerda. Nunca foi só sobre prisão, julgamento, manchete ou tribunal. É muito mais profundo do que isso. É sobre representatividade. É sobre fé. É sobre esperança. É sobre sentir que você está sendo pisado por um sistema que sempre escolhe quem pode falar e quem deve ser silenciado. E o mais doloroso é perceber que tem gente que não sente nada. Gente que olha tudo isso com frieza, como se não tivesse uma família inteira sofrendo junto, como se não tivesse um país inteiro assistindo a própria história ser rasgada ao meio. E então eu te pergunto, com toda sinceridade, com todo respeito ao que você sente, com toda a verdade que esse momento merece, o que isso desperta em você? O que você sentiu quando viu aquela cena? Em que parte da sua alma isso mexeu? Porque cada pessoa que assiste a essa história sente algo diferente. Uns sentem revolta. Outros sentem tristeza, outros sentem injustiça, outros sentem medo do futuro, outros sentem que perderam mais do que um líder, perderam uma parte de si mesmos. E é por isso que agora, aqui, neste exato momento, eu quero que você reflita profundamente, sem medo, sem vergonha, sem se calar, o que essa cena significa para você e o que esse episódio diz sobre o país em que a gente está vivendo, o que isso diz sobre a justiça, sobre o poder, sobre o futuro do Brasil. Porque não importa a sua opinião, o que aconteceu naquele dia não foi apenas uma imagem. Foi um divisor de águas, um sinal claro de que existe algo muito maior em jogo do que a gente imagine. E talvez você esteja sentindo agora esse aperto no peito, essa indignação silenciosa, essa tristeza que não tem nome, porque lá no fundo você sabe que quando um lado é calado, o país inteiro perde a voz. Então me diz, de coração para coração, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você acha justo? Você acha correto? Você acha humano? Você acha que essa história tem algo errado? Ou você acha que o Brasil está caminhando para um lugar perigoso demais? Escreve nos comentários. Desabafa. Fala o que está preso aí dentro, porque a verdade é que, no final de tudo, não são as manchetes que contam a história. São as pessoas. E agora, é você que vai escrever o próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, se isso vai de encontro com seus valores e princípios, então não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E mais importante, deixe aqui nos comentários o tema que você gostaria que a gente falasse. Sua opinião importa. Sua voz importa. E aqui, ela nunca vai ser silenciada.